Meu nome é Leonardo e esse é o canal Me Obrigaram a Fazer Review. Reviews de filmes malditos, reviews de filmes desgraçados e de vez em nunca filme bom também. Me obrigaram a fazer review. E dessa vez o Macaco Gótico ele pediu para fazer o review do Asilo Arkham, né? Uma série A Casa em um Sério Mundo, do Grant Morrison e o Dave McKean, só que da edição definitiva dessa HQ. Ela tem 200 e tralalá páginas, capa dura, tudo mais. Toda bonita, sensual, principalmente por conta das artes do Dave McKean, que, mano, o cara... Ele só fez as capas do... Todas as capas do Sandman, algumas capas do Hellblazer. O cara é muito bom e fez essa arte inteira, né? Essa história, ela foi escrita em 89. Então, se a gente lembrar, 89 foi a época ali da invasão britânica, né? Nos quadrinhos, nos anos 80, né? Foi a época da invasão britânica nos quadrinhos, que aí veio toda aquela turma, e aquela turma mudou a forma como se escrevia, principalmente o mainstream, com exceção de um ou outro autor do período, lá americano, como o Frank Miller, o Danny O'Neill, tal. Esse pessoal veio com uma pegada mais bruta, né? Mais nervosa, pegada mais... ai, que delícia, né? E essa HQ, apesar de não ser da Vertigo, né? Porque Batman também nem podemos ver, o selo nem existia na época. Ela é tipicamente uma história que nos moldes do que foi publicado pela Vertigo. Vertigo é um selo muito do caralho, mano. Pelo amor de Deus. É muito bom, cara. Tem coisa muito boa na Vertigo. Nossa, como tem coisa boa na Vertigo. Então você tem, dessa época, por exemplo, Alan Moore, Peter Milligan, Grant Morrison, Neil Gaiman, né? Toda essa galerinha marota, envolvente, escrevendo. E, meu, com muita qualidade. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa história é muito Elseworlds, porque o Batman tá completamente fora do padrão. Muito descaracterizado, muito mesmo. Eu entendo o ponto que o Grant Morrison quis passar, mas eu acho que a escolha do Batman foi equívoca. O Batman ele tá muito descaracterizado. Muito fraco. Mano, ele foi esganado por um médico, entendeu? Psicologicamente completamente quebrado. Mas nos números tal, pá, não dá pra fazer isso tal. Pô, claro que dá. Só que você precisa de um... Pô, na queda do morcego, ele só tem a coluna quebrada por conta dos eventos que vinham acontecendo antes, entendeu? Quebrando, minando, destruindo ele internamente, psicologicamente, emocionalmente. Né? Aí, assim, a história começa, ele, não, eu vou entrar e... Né? E ele é uma pessoa quebrada, então tá muito descaracterizado. Mas as coisas não são excludentes, nem por isso é uma história ruim, muito pelo contrário. A história é sensacional. Mas você tem que ver ela como um Batman muito Elseworlds. Porque eu não sou daqueles que... Não, o Batman tem como preparo derrota qualquer um. Muito pelo contrário, e eu consigo dividir bem. Batman, Liga da Justiça... herói galáctico, tal, pai, e o Batman chão de fábrica, detetive em Gotham. São dois personagens diferentes no mesmo cânone, mas são, para mim são dois personagens diferentes. E isso aí é um Elseworlds, assim, eu considero esse Batman tão crível quanto o Batman soviético lá do Entre a Foice e o Martelo. Dito isso, a HQ, e essa galera, esses ingleses aí, muitos deles vinham ou se tornaram, né? Toda uma questão mística, bababá, Alan Moore virou feiticeiro, tal, bruxo, sei lá que caceta ele se chama, tal. Então essa história
é muito baseada nos significados do tarô, das cartas de tarô. E mostra essa questão do Batman quebrado, né, psicologicamente num estado extremamente frágil e tendo que enfrentar. E assim, não é um enfrentamento físico, com uma ou outra exceção, não é um enfrentamento físico, é um enfrentamento mental. Por exemplo, contra o Coringa, contra o Chapeleiro Maluco, são enfrentamentos psicológicos. Aí contra o Killer Croc aí são outros 500. Mas o Cara de Barro, enfim, né, o próprio Doutor Destino. Então o legal dessa história é que ela tá contando o presente e o passado do Amadeus Arkham, que foi o criador, né, do asilo Arkham, né, inclusive era a mansão da família dele que ele usou como asilo para os clinicamente insanos. E a história do Amadeus é mais interessante até do que os conflitos psicológicos e internos que o Batman enfrenta. Então tem muita simbologia, muito simbolismo, muito esse tipo de coisa. Não é uma HQ para o grande público. Reza a lenda que é a HQ mais vendida, a graphic novel mais vendida de todos os tempos. Não. Difícil alguém acreditar que vendeu mais, sei lá, do que o Cavaleiro das Trevas e tantas outras. Piada Mortal, sabe? Tantas outras dessas graphic novels. Não tô nem falando de HQ. Graphic novel mesmo. Difícil, eu acho difícil. Mas todo esse marketing, ok, beleza, ok. Mas tem muito simbolismo, né, da questão do tarô e também alguma coisa aí do Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas. Inclusive o livro, o quadrinho começa e termina com uma citação. E quando o Batman encontra com o Chapeleiro Maluco, maluco é doído, hein? Quando ele encontra com o Chapeleiro Maluco, ele se vê numa posição em que o Chapeleiro representa a lagarta, enquanto o Batman seria a Alice. Então, uma coisa que a gente precisa dizer e tem que ficar muito clara: eu acho praticamente impossível que essa graphic novel tivesse tomado essa proporção absurda de clássico dos clássicos se fosse outra pessoa desenhando. A arte desse quadrinho, eu coloco ela num patamar acima do roteiro. Não é que o roteiro é tão bom quanto a arte, ou a arte é tão boa quanto o roteiro. Não, a arte é superior ao roteiro, e não é um mau roteiro. Mas a arte é muito superior. O Batman nunca... Ele é sempre uma sombra. Cara, muito, muito bonita a arte. Muito bonita a arte. E assim, ela é assustadora. Ela consegue passar as emoções, sabe, dos personagens. O terror, o medo, a ira e tudo mais. Consegue passar e passar muito bem isso tudo. Então eu acho difícil que esse quadrinho tivesse tomado essa proporção se fosse desenhado por qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Porque a arte do Dave McKean, ela é muito própria, ela é muito dele, sabe? E ela é muito diferente do que é produzido, mesmo na Vertigo, né? No que foi produzido na Vertigo posteriormente. Ela é muito, sabe, idiosincrática, e ele consegue transportar principalmente sensação de loucura, revolta, tristeza, angústia, depressão, mais do que esperança, sabe, heroísmo, esse tipo de coisa. Não é um desenhista que combinaria, por exemplo, numa história do Super-Homem All Stars. All Star de Super-Homem. Entendeu? Ele é bem dark. É muito bonita a arte dessa HQ. Se não. Assim. É muito bonita. Agora, em relação a essa edição específica, tem problemas sérios.
problemas sérios. O principal problema são as letras, porque cada personagem, as letras das falas deles são feitas de uma forma, e no original elas foram feitas manualmente. Isso não é um problema da Panini, não. Isso é um problema das reedições em outros lugares também, mas principalmente da Panini. Porque se você compara a edição com a edição da Abril, é muito diferente. E aí o que eles usaram? A infeliz diagramação das letras fizeram de forma digital. Então, o Coringa, você lê as falas do Coringa, é um parto, e em alguns momentos as palavras são ilegíveis, aí você tem que complementar de acordo com a frase. Você tem, não, é essa palavra que estava ali. E assim, você lê com o nariz quase encostado na página em certos momentos as letras do Coringa. Enquanto as letras dos outros personagens, né, Chapeleiro, Harvey Dent, né, o Duas Caras e tudo mais, elas mantiveram ok, mas falta uma qualidade artística e humana que esse letramento digital não tem como fornecer. Então essa é minha grande crítica. Em relação à edição, quando tem o final da história, você tem de extra 80 páginas com o roteiro original do Grant Morrison, com anotações dele, dando alguns significados para o que está acontecendo, e da editora, que depois vai se tornar editora da Vertigo, inclusive, algumas anotações que ela fez também. E é bem legal, é bem interessante. Nem vou entrar nesse questão, e não entrei em certos simbolismos e em algumas coisas que o próprio Grant Morrison explica, porque se você lê, leiam essa parte, esse extra, que você tem o que o autor quis dizer com certas coisas, né? Então eu não vou explicar, porque tem ele explicando, então eu não vou explicar o que ele já explicou. Então, inclusive, recomendo ler. Ainda bem que o Coringa são poucas os casos de diálogo dele, então não atrapalha o prazer de você ler o quadrinho. Mas que algumas palavras estão ilegíveis, isso tá. Pelo menos não tem os erros de português comuns da Panini, né? Mas é um quadrinho que é muito recomendável. De novo, a arte dele é magistral. Magistral. E, e é um daqueles que tem em casa. Tenha em casa. Entendeu? Vale, e vale muito. Então é isso aí. Se quer um review, manda um e-mail, nós conversa. E até a próxima.